Bom, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Banco Central por nos convidar, para estar aqui com vocês, falando de um assunto para a gente que é muito importante, que nos é muito caro. Para pontuar um pouquinho, para a gente ter ideia do que a gente está falando, no caso da Caixa, a gente costuma dizer que a gente tem um banco dentro de um banco. Esse segmento de baixa renda dentro da Caixa hoje representa mais de 29 milhões de pessoas. A gente fala que a gente tem um banco de varejo dentro de um outro. E o perfil desses clientes, os clientes, 30% têm até 30 anos de idade, então são pessoas jovens. 14% deles têm menos de 60 anos de idade. Desculpa, tem mais de 60 anos de idade. 24% tem até 2 anos de relacionamento com a Caixa, mas a gente tem 22% que já tem mais de 10 anos de relacionamento com a gente. Então, são pessoas que já estão com a gente há muito tempo. Em torno de 58% são mulheres e 59% tem, no máximo, o ensino médio incompleto. Esse é o perfil do que a gente vai conversar um pouquinho agora. Aí o mesmo passo, Vamos lá. Bom, quem estava no painel anterior, no painel 1, ouviu o colega do Banco Central comentar o número de contas de poupança que o Brasil tem, 122 milhões. Desses 122 milhões, 50 milhões estão na Caixa. Então, a gente tem grande parte desse mercado, é um mercado muito grande. E, em 2012, a gente mudou um pouco o processo e começou a abrir essa conta, que a gente chama de poupança fácil, nos correspondentes, exclusivamente nos correspondentes, e continuamos abrindo a poupança normal nas agências. O interessante é que alguns tinham a preocupação que fosse esvaziar esse movimento de abertura de uma conta de poupança normal e fosse migrar para a poupança fácil. Isso não aconteceu. O nosso objetivo foi atendido, que era realmente chegar naqueles lugares, em município desassistido, onde a gente não tinha agência, na periferia das grandes cidades. E o interessante é que a gente abria em torno de 4 milhões de novas contas ano, e nós passamos a abrir 6 milhões de novas contas ano. Então, isso nos deu um incremento de 2 milhões de clientes ano, com essa facilidade de acesso. Então, quando a gente fala desse público, fala da questão do acesso, realmente é importante. Gostei muito aqui de ouvir do Ives a questão, a gente ouvia até... acho que esse movimento ele se intensificou em 2003, com a questão da conta simplificada. E a gente ouvia algumas linhas até de governo comentando assim, as pessoas só podem ter acesso quando elas estiverem educadas financeiramente. E a gente sempre falou o contrário, a gente acredita que as pessoas têm que ter acesso, e esse movimento ele é simultâneo mesmo. Essa questão de aprender na prática é muito importante. E empreendemos aí esse movimento desde 2003 de criação da conta, da implantação da conta simplificada. A conta simplificada, a gente já abriu mais de 12 milhões de contas. Nesses dois grupos, tanto da poupança quanto da conta simplificada, no da conta simplificada nós temos 2,9 beneficiários do Bolsa Família, que tem conta simplificada, e na poupança 2,3. Saldo na conta de poupança 197 bilhões, e há 12 anos consecutivos a gente é top of mind. Quando se fala em poupança, as pessoas lembram da Caixa. Esse início aqui é para a gente ter... A gente abre em torno de 10 mil contas por dia de poupança. Com esse público todo, o nosso desafio realmente o acesso. Ainda tem muita gente para bancarizar, A gente tem no Brasil um universo ainda... Mesmo assim, tem muitas, milhões de pessoas ainda sem conta. Mas a gente tem um desafio que é atender essas pessoas que já estão conosco. Então, o que nós aprendemos aí nesse caminho longo, e foi um longo caminho aí de estudo, o CIGEP está nos ajudando bastante com a pesquisa, é que a gente precisa, a conta ela é um instrumento inicial, mas a gente precisa realmente ter produtos adequados.
Isso é um desafio, nós estamos trabalhando para isso, e precisamos fazer com que as pessoas usem a conta como conta, né? A gente ainda tem grande parte desse público da conta Caixa Fácil que usa a conta como se um cartão social fosse, né? Então, tem um desafio aí de usar a conta realmente para efetuar pagamento. É importante para eles não correr risco de andar com numerário, né? As pessoas, em torno de 80% desse público, ele está muito acostumado a pagar as contas, pagar o seu dia a dia com dinheiro, né? E aí corre risco. Então, é importante, e esse trabalho que o Banco Central está fazendo, em conjunto das pessoas se acostumarem, né, ao uso, né, a educação financeira para o uso dos instrumentos e ter acesso, é extremamente interessante. Bom, nós trabalhamos com 5 pilares de inclusão financeira na Caixa. Estava comentando, né? Começa pela bancarização, o acesso e o uso a produtos financeiros que eu já comentei, a opção consciente e positiva pelo crédito. A gente enxerga o crédito como uma coisa extremamente positiva, como vários palestrantes já falaram, se ele for dado adequadamente e se a pessoa fizer um uso, né, consciente dele, souber, né, o que ela vai pagar, como que ela vai pagar, que juros ela vai pagar. E a gente sabe que esse universo financeiro, ele não é de fácil entendimento. Mas a gente sabe que isso, o Ives também comentou, a questão de que a gente precisa gerar esse capital, ele tem que gerar bens. A gente tem que fazer com que a pobreza, a gente costuma dizer que eles saiam do círculo vicioso da pobreza e passem para o círculo virtuoso, que é ter capacidade de poupança, né, poupar realmente, ter acesso a crédito e ter acesso à geração de renda e a investimento. Inverter esse ciclo. Bom, já comentei, né, do hábito da poupança. O que a gente observou na pesquisa do SIGEP com as famílias é que muitas delas têm o hábito de poupar, mas que elas poupam em casa. E aí elas estão sujeitas a roubo, elas estão sujeitas aos meninos pegar o pouco lá que poupou para comprar bala, né, quando vê, acha que tinha um dinheirinho, não tem mais. Por quê? Porque eles guardam esse dinheiro dentro de casa. A gente, há pouco tempo, numa experiência junto com a Prefeitura de São Paulo, a gente trabalhou com a inclusão financeira dos imigrantes bolivianos, peruanos. Por quê? Principalmente por causa do problema de guardar recurso em casa e sofrer a violência, porque as pessoas sabem que eles trabalham e que eles guardam esses recursos. Então, a importância de ter acesso a essa conta, né, até como segurança das famílias. Aqui que meu tempo. As ações na Caixa de Educação Financeira. A gente começou, acho que em 2007, a criar e a trabalhar com a educação financeira por meio de cartilhas. E aí nos deparamos com o que o Ives comentou aqui, nós precisamos ganhar escala. A gente observa com esse segmento que é muito importante a questão a importância da identificação pessoal. Eles acreditam nas pessoas que eles têm confiança. Então, realmente, se precisa ter, ou trabalhar por meio de lideranças comunitárias, então, esse projeto é extremamente interessante, com coisas que te deem escala. Então, nós temos as cartilhas, mas as cartilhas, elas se mostraram, você entregar uma cartilha, né, como alguém falou, para aprender a andar de bicicleta, né, tem que praticar. Não adianta entregar a cartilha, você precisa ter um agente ali que trabalhe aquele conteúdo da cartilha. Então, nós estamos acabando o desenvolvimento de uns vídeos. Eu ouvi da Elvira que o Banco Central desenvolveu os vídeos, né? Aí, se nós soubéssemos, né, talvez... Vamos utilizar, com certeza, os do Banco Central também, aliados aos que a gente desenvolveu e está em fase final. Nós temos um portal de educação financeira no nosso sítio também, para tornar isso mais disseminado. Na abertura de conta simplificada, nós estamos agregando dicas para crédito consciente, para que as pessoas tenham, elas são muito simples, mas para que elas já tenham acesso a algum conteúdo quando elas estão abrindo essa conta. Nós fizemos também uma ação a gente chama de poupançudos nas escolas. Quem conhece, né, os
personagens da poupança da Caixa são personagens que as crianças têm muita identificação. Então, a gente usa numa ação nas escolas públicas e escolas privadas. A ideia esse ano é chegar a 140 mil crianças. E, dessa forma, a gente espera chegar até os pais, né, que esse conteúdo seja levado para dentro, né, das famílias e seja praticado. E a gente faz palestras também para nichos, no caso dos imigrantes que eu falei anteriormente, a gente faz palestras para os líderes comunitários dos peruanos, bolivianos, e eles disseminam isso na população. O que a gente observou é que eles têm muito medo de abrir uma conta, né? Eles têm medo da burocracia, medo de os documentos não serem aceitos. Então, a liderança comunitária tem um papel extremamente importante para disseminar que não é difícil, né, é simples, é possível, e para que um comece a fazer e os outros, né, vejam o exemplo e continuem. O que nós aprendemos nessa estrada aí é que precisa ter simplicidade na comunicação. Estou me avisando aqui que o meu tempo... E que os esclarecimentos têm que ser progressivos. Mas por que eu falei, eu já estou no fim aqui do meu tempo, mas por que eu falei dessa questão toda de qual é esse universo, qual é o desafio? Nós temos, para cumprir esse desafio, a gente tem uma parceria, essa parceria ela vem desde 2010, 2011, com os bancos comunitários. Por quê? Porque a gente acredita que eles conseguem ter toda essa proximidade necessária com esse público, a metodologia adequada de comunicação, eles proporcionam acesso e comodidade para a população, porque a pessoa não precisa se deslocar do bairro dela para ter acesso a um serviço financeiro. Quem está oferecendo esse serviço é alguém que ela conhece, alguém que ela tem confiança. Então, para a gente, essa parceria é uma parceria muito importante, e que a gente alimenta aí há bastante tempo, né, Joaquim? Conseguimos, esse ano, dar para os correspondentes bancos comunitários condições diferenciadas como correspondente. Então, eles têm uma série de vantagens lá na prestação de contas, nos adicionais, e algumas coisas que o Joaquim já, em nome dos bancos, já reclamava há um tempo. E aqui eu trouxe para vocês um pouco dessa evolução dessa relação. Nós começamos, como eu falei, em 2010, eu trouxe aqui a partir de janeiro de 2011, com 2 bancos. Era o Banco Bem, que foi o primeiro banco comunitário correspondente da Caixa, depois o Joaquim. E o que a gente consegue ver ali é que a evolução, a gente realmente conseguiu, né, alcançar números ao todo, desde 2011. Eles já fizeram mais de 1.800.000 transações, né, e hoje nós já temos 15 bancos funcionando como correspondentes e temos mais 6 em construção aí. Tem um contratado que não está operando ainda, e a gente espera, né, rapidamente ver esse número aí, 100, 120, né, Joaquim? Esse número bem elevado. O crescimento é bem significativo. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo da comodidade para esse público. Essa é a sala de atendimento, a nova sala de atendimento do Banco Palmas. Né, as pessoas têm, como fala ali, têm acesso a água, café, internet grátis. E eu só reclamei com ele que a foto que ele disponibilizou, o banner do Caixa Aqui não está ali, né, mas ele me prometeu que ele vai tirar a foto para o outro ângulo, para eu ter uma foto com a parceria, mas tudo bem. E realmente as pessoas estão ali na sala climatizada, com acesso, e não precisam estar numa fila, não precisam se deslocar, pegar um ônibus, gastar dinheiro para ter acesso a todos os serviços. Eles têm acesso à conta, à parte transacional, à parte de crédito, todos os tipos de crédito, com toda a comodidade possível. Obrigada, agradeço.